Primeiramente no livro de Êxodo, e o capítulo 23. Êxodo capítulo 23, versículo 14. Talvez não vai dar tempo de pensar no que está aqui, mas pelo menos já fica livre para pensarmos amanhã. Êxodo 23 e 14: 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saísse do Egito. E ninguém apareça vazio perante mim. Repare essa frase: ninguém apareça vazio perante mim. Versículo 17, de novo ele diz: 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Capítulo 34, ele mais ou menos repete o que disse no capítulo 23, mas acrescenta um detalhe no versículo 24. Capítulo 34, versículo 24: porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território, e ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Agora para o livro de Levítico, vamos ver de novo aqueles 4 trechos que lemos ontem, começando no capítulo 19, versículo 36. Não foi possível considerar ontem à noite. Capítulo 19, versículo 36. Só repare a repetição da expressão: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. É o que temos no capítulo 19, versículo 36. No capítulo 22, versículos 32 e 33, temos mais uma vez a mesma expressão. Capítulo 22, versículo 32, o final do versículo diz: eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. No capítulo 25 e versículo 38, ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã. E no capítulo 26, versículo 13, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. E voltando para o capítulo 23, que é o trecho que vamos considerar esses dias. Até agora nós não chegamos lá, mas eu garanto que, se Deus nos preservar em vida até terça-feira, nós vamos considerar esse capítulo 23. O segundo versículo diz: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Por enquanto são esses versículos. Começamos ontem à noite introduzindo um pouco esse assunto das 7 solenidades do Senhor, tentando compará-las com outros 2 trechos da Palavra de Deus, que também apresentam grupos de 7 coisas que também têm um caráter profético. Então temos 7 convocações em Levítico 23, que resumem o plano de redenção divino. Temos 7 comparações em Mateus 13, que dão um panorama profético do reino de Deus. E em Apocalipse 2 e 3, 7 cartas que resumem o período da igreja. E pensamos um pouco no contexto do livro de Levítico, o livro dentro do contexto do Pentateuco principalmente, e um pouquinho do Velho Testamento. Antes de chegar a pensar no capítulo 23, eu queria pensar agora no contexto daquele capítulo, não o livro de Levítico em relação à Bíblia, mas o capítulo 23 em relação ao restante do livro. Onde em que parte do livro que Deus apresenta para nós essas 7 solenidades? Talvez para alguém que esteja começando só na carreira cristã, pode parecer perda de tempo, preocupar assim tanto com o contexto. Mas
mas é uma parte importante do estudo da Bíblia. Quando eu vou dar flores para minha esposa, eu acho que o que vale são as flores. Mas eu sei que se a mulher da floricultura pôr uns papeizinhos coloridos e umas fitinhas em volta, vai ajudar a realçar o brilho das flores. E a esposa vai gostar, os maridos novos podem pensar nisso também. Não é tão importante quanto o conteúdo central, mas realça o valor dele. Você pode aprender o significado dessas 7 solenidades sem preocupar com o contexto de Levítico. Mas quando você vê onde é que Deus revelou aquilo, o que ele apresenta antes de falar sobre aquelas 7 solenidades, isso dá mais brilho espiritualmente falando para aquilo que Deus apresenta. Então eu queria tentar resumir o conteúdo do livro de Levítico, dividindo ele em 3 partes principais. Eu imagino que o livro de Levítico seja um dos livros menos lidos da Bíblia. Uma leitura superficial do livro é cansativa. Existe muita repetição nele. Os primeiros capítulos que falam sobre os sacrifícios repetem detalhes. Quando chegamos na parte da lepra, muitos detalhes são repetidos. E várias outras partes do livro têm essa característica. Parece que é uma lista detalhada demais de princípios e preocupações que o povo deveria ter. Nós pensamos ontem que o livro de Levítico está preocupado em mostrar para o povo que o Deus Santo, que é o Deus deles, ele exige um certo comportamento naqueles que se aproximam dele. Em Gênesis e Êxodo, o povo de Israel é visto em relação ao Egito, descendo para lá e saindo de lá. Em Números e Deuteronômio, eles são vistos em relação à terra prometida, caminhando para lá e preparando para entrar lá. Mas em Levítico eles são vistos em relação ao Senhor, não o Egito nem a terra prometida. Isso coloca sobre eles uma carga muito grande. O Senhor é santo, muito mais santo do que eles imaginavam. O Senhor é soberano, então ele tem direito de colocar diante deles o que ele quer. E vale a pena você prestar atenção nas repetições desse livro e por que Deus faz isso. Mas ajuda se você consegue perceber que são 3 assuntos diferentes que são apresentados em Levítico, 3 problemas que precisavam ser corrigidos. E de uma forma resumida, eu queria citar algumas palavras que aparecem com mais frequência na primeira parte, outras que aparecem com mais frequência na segunda parte e outras que aparecem com mais frequência na terceira parte. Eu não vou citar números e coisas detalhadas assim, por 3 motivos. Primeiro, porque seria cansativo. Segundo, porque iria interessar muito poucas pessoas aqui dentro, só quem gosta realmente de números. E terceiro, que eu não conseguiria guardar tudo isso na cabeça e eu iria certamente fazer alguma confusão. Mas eu preparei um resuminho disso depois. O irmão Alexandre, lá com os livros, ele tem 100 cópias, 99, porque essa é uma delas. Ele tem 99 cópias dessa folha. Se alguém quiser depois pegar para levar em casa, é gratuito, pode pedir para ele. Como não há a mesma quantidade de cópias que há pessoas aqui, seria bom se cada um pegasse uma cópia só. Não sei se alguém iria querer mais do que uma, mas para que haja para quem interessar. Se acabar, pode falar comigo que eu consigo uma cópia pelo e-mail ou alguma forma virtual para você. Nesse papel tem 3 tabelas pequenas, bem resumidas. Se alguém desejar, eu tenho uma planilha bem grande com 35 palavras, capítulo por capítulo. É cansativo, detalhado, mas talvez alguém interesse. Eu posso passar pelo computador. Mas essas 3 tabelas resumem algumas palavras que aparecem mais nos primeiros 10 capítulos de Levítico, outras palavras que aparecem mais no capítulo 11 ao capítulo 17, 7 capítulos no meio, e outro grupo de palavras que aparece mais frequentemente nos últimos 10 capítulos do livro. Só para você ter uma ideia da frequência da ocorrência dessas palavras.
Talvez alguns aqui mais na frente vão conseguir ver esses 6 gráficos coloridos aqui. Visualmente, para quem gosta de uma apresentação assim, visualmente dá para perceber a diferença. Essas primeiras 2 tabelas, a cor azul é predominante. Nessas 2 a cor vermelha é predominante. Nas últimas 2 a cor verde é predominante. E eu digo predominante, não é um pouquinho mais do que o outro. Em todos os casos é mais do que a metade. Então quem quiser depois examinar essa tabela, ajuda a ilustrar que na primeira parte do livro, algumas palavras ocorrem mais vezes naqueles 10 capítulos do que em todo o restante do livro. Na segunda parte do livro, outro grupo de palavras vai aparecer muito mais frequentemente. E na última parte do livro, é um terceiro grupo de palavras que aparece. Isso ajuda a entender os assuntos destacados em cada parte. Você começa lendo o livro e tem uma lista das 5 ofertas: o holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. E você lê muito naqueles capítulos sobre o pecado, sobre sacrifícios, sobre o altar, sobre sangue. E esse grupo de palavras que tratam do nosso pecado e do meio para conseguir a solução para o problema do pecado, que é sempre sacrifício, é sempre a morte de um animal, é sempre sangue derramado. Essas palavras são predominantes nessa primeira parte do livro. Na segunda parte do livro ele enfatiza outro problema. Ele fala muito pouco sobre o pecado e sacrifício, mas ele fala muito sobre imundícia. Nos primeiros 10 capítulos tem 3 palavras hebraicas que são traduzidas imundo, e elas aparecem só 10 vezes em 10 capítulos. Nos 7 capítulos centrais elas aparecem 97 vezes. É várias vezes mais do que no começo. Então nessa parte central do livro, do capítulo 11 ao capítulo 17, ele não está tratando do problema do pecado, mas do problema da imundícia, da contaminação. Coisas que poderiam ser até acidentais, coisas da vida diária deles. Uma mulher dava à luz um filho e precisava de uma purificação. Não é pecado dar à luz um filho, mas o filho que nasceu é pecador. Então havia um ritual que Deus estabeleceu por causa disso. E esses 7 capítulos centrais tratam da contaminação diária na vida do povo de Deus. E quando você chega na última parte, não é tanto o pecado nem a contaminação, mas ele usa uma palavra que não apareceu nenhuma vez no livro até agora: a palavra profanar. 16 vezes ele usa ela naqueles últimos 10 capítulos. Fala de um ato consciente de desobediência contra Deus. E essas palavras são mais frequentes no final do livro. Nos primeiros 10 capítulos, quando ele está falando sobre o pecado e os sacrifícios, ele usa uma palavra para descrever o povo de Deus, muito mais frequentemente do que no resto do livro. É a palavra perdoado. E é isso que o pecador precisa. O pecador precisa de perdão, não reformar a vida dele, ele precisa ser perdoado. Na segunda parte do livro, capítulos 11 a 17, quando ele fala muito sobre a imundícia, ele usa a palavra limpo. Ela aparece muito mais naqueles capítulos do que em todo o resto do livro. E quando você chega na última parte do livro, que ele está falando da profanação, da desobediência, ele vai enfatizar outra palavra para descrever o povo. Agora é a palavra santo. Então um povo pecador pode ser perdoado, um povo imundo pode ser limpo, e um povo desobediente pode ser santo. Tem um personagem principal também em cada parte. A primeira parte fala do nome de Arão, muito mais do que em todo o resto do livro. A segunda parte usa o termo genérico, o sacerdote. Mas na última parte ele usa 47 vezes a expressão eu sou o Senhor, que ele só usou 2 vezes antes do capítulo 18, enfatizando a presença do Senhor em relação a eles nos últimos capítulos. E para resumir isso, para não tornar muito cansativo, nós podemos ver que nos primeiros 10 capítulos,
Deus está falando para o povo dele sobre o meio de acesso à presença de Deus. Eles são pecadores, Deus é santo. Como que pecadores podem se aproximar de Deus? Através dos sacrifícios, recebendo o perdão dos seus pecados, através da influência do sumo sacerdote Arão. O assunto dos primeiros 10 capítulos é o primeiro passo na vida do cristão: o perdão dos seus pecados, o acesso à presença de Deus. Nós nascemos nesse mundo longe de Deus, separados pelo pecado, e se não for por meio do altar, do sangue e do sacrifício, ou em palavras mais claras, se não for através da morte do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos nem chegar perto de Deus. O acesso à presença de Deus é por meio do sacrifício. É o que diz os primeiros 10 capítulos de Levítico. Mas isso é só o primeiro passo. Os próximos 7 capítulos mostram que esse povo que já foi perdoado, que já pertence a Deus, eles ainda se contaminam na sua vida diária. Então eles precisam de purificação. E existem outros cerimoniais agora e outras diretrizes para eles, relacionados com a sua vida cotidiana, com o seu comportamento no dia a dia. Lembrando o cristão que a salvação é o primeiro passo na vida cristã dele, é o começo, mas não termina aí. O cristão não pode, uma vez salvo, cruzar os braços e dizer: bom, Deus já perdoou os meus pecados, passados, presentes, futuros, então está tudo bem, de agora até eu chegar no céu eu não me preocupo mais com o pecado. Nós não nos preocupamos mais com a condenação judicial do pecado, mas aprendemos que o pecado ainda nos influencia e ainda precisamos de purificação. Lembre de João capítulo 13, quando o Senhor lavou os pés dos discípulos. O apóstolo Pedro, quando viu aquilo, disse: eu não. O Senhor disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E quando Pedro não entendeu, o Senhor disse: aquele que já está lavado, ele estava querendo dizer espiritualmente purificado. Ele não precisa se lavar de novo, só lavar os pés, querendo dizer para aqueles discípulos que eles já haviam recebido, os 11 que estavam lá, sem contar Judas, eles já haviam recebido o perdão dos pecados, mas ainda tinham a capacidade, o poder, a condição de se contaminar com o pecado. Alguém toma banho e sai para andar numa rua de terra, ele chega em casa, talvez não precise tomar banho de novo, mas precisará lavar os pés. E nesse contexto o Senhor ilustrou para Pedro a realidade da nossa condição espiritual. Quando cremos, a questão da condenação do pecado é resolvida de uma vez por todas. Mas não demora muito para nós aprendermos que ainda existe uma tendência para o pecado dentro de nós, e essa tendência ainda se manifesta. Quando o cristão peca, ele não precisa crer de novo para nascer de novo novamente. Ele já foi salvo de uma vez por todas, mas ele precisa confessar o seu pecado para que a comunhão dele seja restaurada. João, na sua epístola, fala sobre isso no primeiro e no começo do segundo capítulo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não ficamos só no perdão dos pecados, precisamos também conhecer a purificação da contaminação diária, não só pelos pecados cometidos, mas até pelo contato com o mundo pecador. Às vezes na escola ou no serviço, ou até andando pela rua, você acaba vendo e ouvindo coisas que deixam uma mancha no seu coração, na sua alma. Precisamos estar preocupados diariamente com essa contaminação do pecado. Só que existe um terceiro passo. É bom aprender sobre o meio de acesso à presença de Deus. É bom ver o aprendizado da pureza de Deus, que é mencionado na parte central do livro. Mas também precisamos apreciar
prioridade de Deus na nossa vida, o direito que Deus tem de colocar diante de nós juízos, estatutos, caminhos para a nossa obediência. E a última parte do livro de Levítico vai enfatizar bastante isso. Não é agora tanto Arão ou o sacerdote, mas é Deus dizendo: eu sou o Senhor. E Deus começa a exigir algumas coisas deles sem dar explicação. Ele diz, por exemplo, nessa parte do livro: vocês não podem semear 2 tipos de semente no mesmo campo. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Vocês não podem cortar os cantos do cabelo arredondados. Isso para os homens judeus, não é uma lei para hoje. Mas por quê? Porque Ele é o Senhor, Ele não explica. Ele dá a sua ordem, a sua diretriz, e os servos dele devem obedecer. E essa última parte do livro vai enfatizar isso, mostrando não só um povo perdoado e limpo, mas também um povo santo. Santo no sentido bíblico é separado para o uso exclusivo do Senhor. Não é só evitando o mal, como nos 7 capítulos intermediários, mas é sendo ativamente usado para o bem, na última parte do capítulo. Então a primeira parte fala do acesso à presença de Deus, a segunda parte fala do aprendizado da pureza de Deus, e a última parte sobre apreciar a prioridade dele na nossa vida. E talvez seria bom cada um de nós perguntar a si mesmo: onde é que nós estamos nessa viagem espiritual? Que parte do livro de Levítico melhor descreve a minha experiência e a sua experiência hoje? Provavelmente há pessoas aqui que não são salvas ainda. Permita-me dizer com toda clareza: enquanto você não passar pelo sacrifício, enquanto você não crer que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, para que você pudesse ser salvo, enquanto você não aceitar aquele sacrifício como suficiente para a sua salvação, você não tem acesso à presença de Deus. Você não pode orar, você ora e Deus não ouve a sua oração nesse sentido, você não tem comunhão com Ele, é impossível ter acesso à presença dEle, enquanto você não resolver o problema do seu pecado. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus providenciou um meio para resolver isso. O sacrifício já foi feito, o Senhor Jesus já morreu, e só resta ao pecador reconhecer a sua culpa e crer no Senhor Jesus. Se você não deu ainda esse passo, se você não entrou ainda nessa primeira parte do livro de Levítico, essa é a principal preocupação que você deveria ter. Mas muitos aqui já somos salvos, e nós precisamos aprender que não basta ser salvos. Precisamos pensar nessa purificação diária, como eu já mencionei com algum detalhe, lembrando da comparação lá em João capítulo 13. É bom pensarmos sobre isso. Mas tem um terceiro passo: podemos também nos consagrar mais ao Senhor. Talvez essa palavra é um pouco abusada hoje em dia. Eu não sei o que você vai entender com isso, mas o que eu quero dizer com consagrar é simplesmente, pensando no que nosso irmão estava falando hoje de manhã, dar ao Senhor o primeiro lugar na sua vida, permitir que Ele tenha prioridade nas suas escolhas. E se nós tivéssemos tempo para olhar com calma nessa última parte do livro, onde estão as 7 festas, do capítulo 18 ao capítulo 27, nós iríamos ver que em 4 áreas diferentes, Deus exige a prioridade na vida do seu povo. Aquela expressão que nós lemos no começo, lemos ontem e hoje de novo: eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Aquelas 4 expressões são as únicas vezes que elas aparecem no livro de Levítico. Deus fala uma ou outra vez de tirá-los do Egito, mas essa expressão, eu sou o Senhor, acompanhado dessa frase, que vos tirei do Egito, aparece só essas 4 vezes, e nos ajuda
haver essa pequena divisão que eu apresentei no livro. Porque na primeira vez que encontramos essa expressão no capítulo 19, você deve lembrar que é apenas o fato apresentado. Eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Ponto final. Nas outras 3 vezes, cada vez uma consequência, uma razão é acrescentada. A segunda vez que a expressão aparece, no capítulo 22, o Senhor diz: eu vos tirei da terra do Egito. Para quê? Para ser o vosso Deus. Eles têm um novo Deus. A terceira ocorrência da frase, no capítulo 25, o Senhor diz: eu vos tirei da terra do Egito. Para quê? Para vos trazer a terra de Canaã. Eles têm agora um novo destino. E na última vez, no capítulo 26, o Senhor diz: eu sou o Senhor, eu vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Eles têm agora uma nova dignidade. O Senhor usa a figura de alguém andando encurvado por causa do peso do jugo sobre o seu pescoço. Um escravo que não olha para cima, não só porque tem vergonha de olhar, mas porque não consegue levantar as costas. O Senhor diz: eu quebrei o jugo, eu vos fiz andar com as costas retas, com a cabeça erguida, eu livrei vocês da escravidão. Vocês têm agora uma nova forma de andar agora com dignidade, não mais com vergonha. Aquela expressão do capítulo 22 encaixa bem na primeira parte do livro: acesso ao novo Deus. A segunda expressão no capítulo 25 encaixa bem na parte central do livro: indo para a terra de Canaã, precisariam se preocupar com a vida cotidiana naquela terra. E essa última expressão ilustra o que temos na última parte do livro. O andar deles tinha que ser diferente. Antes eles eram servos do Egito, agora eles eram servos do Senhor. E o Senhor vai apresentar para eles 4 áreas da vida deles, onde Ele queria ter a prioridade. Nos capítulos 18, 19 e 20, o Senhor mostra que quer ter a prioridade na casa deles. Ele fala de relacionamentos conjugais, coisas da vida cotidiana deles e as consequências para aqueles que não obedecessem os mandamentos dele, no capítulo 20. E ele enfatiza isso. Na casa deles, na vida familiar deles, o Senhor tem o direito de interferir e Ele quer ter a prioridade. Nos capítulos 21 e 22, ele se dirige aos sacerdotes e ele mostra que ele quer ter prioridade na congregação. Quando a congregação está reunida e os sacerdotes estão agindo, o Senhor controla, o Senhor quer controlar o que é feito. Nos capítulos 23, 24 e 25, o assunto gira em torno do calendário. Nós temos os 7 feriados durante o ano, no capítulo 23, responsabilidades diárias e semanais no tabernáculo, no capítulo 24, e os anos sabáticos e anos do jubileu, no capítulo 25. E Deus está dizendo: eu tenho prioridade sobre o calendário de vocês, sobre as datas, quando vocês vão fazer o que é que vocês querem fazer. E os últimos 2 capítulos apresentam um resumo tão adequado do livro todo. Deus quer ter prioridade também na consagração. Depois de apresentar as bênçãos e as maldições no capítulo 26, no capítulo 27 ele fala sobre consagrações. Consagrar pessoas, consagrar animais, consagrar casas e campos. O Senhor apresenta as exigências dele em relação ao seu povo. Pense um pouquinho nisso. Eu tenho o costume de falar rápido, para tentar ver se dá para falar mais no tempo que eu tenho. Mas nosso mãe enfatizou hoje de manhã e eu concordo 100% com isso. Tem hora que tem que parar um pouquinho e pensar. É muito fácil nós falarmos de consagração. O Senhor é o Senhor da minha vida. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero que o Senhor quebre a minha vida e faça de novo. Só Ele é o dono do meu coração. Todas essas expressões são bonitas.
e se forem ditas em sinceridade, ninguém pode criticá-las. Mas é muito fácil nós falarmos dessas coisas sem pesarmos isso na balança. O Senhor quer ter prioridade na minha casa. A maneira como eu vou ordenar o meu lar não pode ser fruto da minha preferência. Se eu sou salvo, se eu pertenço ao Senhor, Ele é o Senhor. E Ele apresenta diretrizes na sua palavra sobre a minha vida familiar, sobre a maneira como os filhos se comportam em relação aos pais e os pais em relação aos filhos, marido em relação à esposa, esposa em relação ao marido. Várias coisas são apresentadas. E como que nós vamos decidir o rumo do nosso lar? Principalmente pensando sobre o marido, que é aquele que Deus vai considerar responsável pela condução do lar. Se o marido entrega essa condução nas mãos da esposa, ele está duplamente errado. Mas como que nós vamos conduzir? O Senhor tem prioridade na congregação, quando reunimos como povo de Deus. Alguns vão talvez estar à frente, talvez não literalmente à frente, mas levantando a sua voz para conduzir a igreja em oração, para escolher um hino, para apresentar a palavra de Deus. Como que isso funciona? O Senhor quer ter prioridade também nessa área. Ele tem instruções na sua palavra sobre isso. E o nosso calendário? O tempo que vamos usar para nós, o tempo que vamos usar para descansar, o tempo que vamos usar para qualquer coisa. Hoje em dia parece que existe tanta coisa querendo um pedacinho do nosso tempo. E às vezes é difícil para o cristão encontrar tempo para servir o Senhor. Parece impossível isso, parece estranho. Mas muitas vezes nós lutamos contra isso. E às vezes pequenas decisões que tomamos podem fazer uma grande mudança na nossa vida. Às vezes um irmão sai de viagem, e se ele atrasasse a viagem dele 2 ou 3 horas, ou adiantasse a viagem dele 2 ou 3 horas, ele poderia deixar para sair depois da reunião, ou poderia chegar em casa antes da reunião, com tempo de ir na reunião. Mas às vezes parece que fazemos os planos das nossas viagens, dos nossos calendários, as nossas ocupações, sem lembrar a responsabilidade que o Senhor tem, da prioridade que o Senhor tem sobre o nosso tempo, sobre o nosso calendário. E quando pensamos em consagração, como temos principalmente no capítulo 27, é algo extremamente pessoal, é algo que não deve ser proclamado publicamente. Mas seria bom se nós pensássemos sobre isso. O Senhor é o Senhor, então Ele tem o direito de ter prioridade na nossa vida. O livro de Levítico está preocupado em apresentar a santidade dele, em apresentar a dificuldade, humanamente falando, de nos aproximarmos dele, mas mostra um Deus acessível, porque todo lugar que há uma dificuldade, Ele coloca uma solução. Nós temos pecado, Ele apresenta o sacrifício para remover o pecado. Nós temos imundícia, Ele apresenta a maneira de remover a imundícia. Nós somos desobedientes, Ele nos dá diretrizes para que nós possamos caminhar de uma maneira correta. O Senhor é santo. Essa santidade deveria nos assustar, no bom sentido da palavra. Como Salomão disse em Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Então temos que andar cuidadosamente, mas ao mesmo tempo nós temos ousadia para entrar na presença dele. O caminho está aberto para nós hoje, desde que nós nos submetamos às diretrizes que o Senhor estabeleceu. Esse Deus santo deseja nos santificar. Só nessa última parte do livro,
nos últimos 10 capítulos, você vai encontrar uma frase 7 vezes que não aparece no restante do livro: eu sou o Senhor que vos santifica. E para o pecador não tem palavra mais gloriosa do que essa. O Senhor é santo, mas Ele nos santifica. Ele nos quer perto dEle. Ele nos quer na presença dEle, pensando em Israel, 7 vezes por ano celebrando aquelas solenidades. Mas tem que ser no dia que Ele estabeleceu, segundo a forma que Ele estabeleceu. E eu queria que nós pensássemos nessas solenidades, não hoje, mas pensássemos nelas com esse pano de fundo. Um Deus santo que exige que tudo seja feito da forma dele. Como nós vemos em Levítico, as solenidades são dele. Ele escolheu os dias. Aliás, o calendário de Israel como um todo tem um selo de aprovação divina através do número 7, que na Bíblia é o número da perfeição. 7 dias na semana. E a duração da semana não tem nada a ver com o sol, com a lua, com nada disso. Foi estabelecido por Deus na criação. 7 dias na semana, e o 7º era um dia santo, um dia de descanso. 7 festas durante o ano. 3 delas eram no primeiro mês. 3 delas eram no 7º mês. A cada 7 anos havia um ano sabático. A cada 7 vezes 7 anos era acrescentado um ano de jubileu. E muitos outros detalhes nas festas em si, como a diferença entre primícias de Pentecostes, as festas de Asmos e Tabernáculos, muitas delas também estão estampadas com esse número 7. Não foram os israelitas que escolheram os dias das suas festas, foi o Senhor. E o Senhor queria que eles se aproximassem deles nos dias escolhidos por Ele, para cumprir, para prefigurar o calendário que Ele estabeleceu, para cumprir os propósitos grandiosos da redenção. Para que nós possamos no próximo estudo começar a pensar sobre a Páscoa, eu queria só mencionar alguns grupos de 3 coisas que temos nessas festas, para quem quiser pensar nisso depois com mais calma. Existem 3 passagens do Velho Testamento que tratam detalhadamente dessas festas. Tem 2 menções em Êxodo, que nós lemos hoje, capítulo 23 e capítulo 34, mas elas só mencionam a obrigação de ir 3 vezes por ano em Jerusalém. E nós vamos ver que com 3 viagens, um israelita podia observar as 7 festas. Mas sem contar Êxodo, nós temos detalhadamente em Levítico 23 as datas das 7 festas. É a única parte da Bíblia onde as 7 festas são mencionadas com as 7 datas. Em Números capítulos 28 e 29, nós temos os detalhes do que seria feito naquelas festas. Não todas as festas são mencionadas, mas a maioria delas. E no meio de outros sacrifícios, Deus fala na festa dos pães asmos, tais sacrifícios e assim por diante. O que seria feito em cada um daqueles dias. E em Deuteronômio capítulo 16, temos uma lista com algumas daquelas festas, não todas, mas uma frase que aparece 6 vezes naquele capítulo. O Senhor diz: no lugar que o Senhor escolher. Eles precisavam celebrar aquelas solenidades, mas o Senhor diz: não nas vossas casas, mas no lugar que o Senhor escolher, que futuramente se tornou Jerusalém. Era o lugar onde saiu o tabernáculo, depois o templo e assim por diante. Levítico fala quando seriam as festas, Números fala como seriam feitas as festas, Deuteronômio fala onde seriam feitas as festas. A igreja local tem uma data agendada por Deus, uma só. No primeiro dia da semana é quando? Com um pão e um cálice é como? E com a igreja reunida é onde? Seria bom cada um de nós, membros de uma igreja, pensar na nossa responsabilidade em relação a essa festa estabelecida. Durante esses estudos nós só vamos mencionar algumas coisas sobre Levítico 23,
Se você quiser estudar mais detalhadamente esse assunto, você vai precisar olhar também para Números 28, 29 e Deuteronômio 16. Além dessas 3 passagens, tem 3 palavras em Levítico 23 para descrever as festas. Começamos falando sobre solenidades. É a forma como é traduzida na minha Bíblia. Literalmente quer dizer uma data agendada, uma data marcada no calendário e reservada para aquele fim. Deus não usa essa expressão de nenhuma das festas individualmente, mas no coletivo. São as datas agendadas, as solenidades do Senhor. Ele usa também a palavra convocação, santa convocação. Isso dá a ideia de um convite sendo feito. Essa expressão é usada de todas as festas, a não ser a Páscoa e as primícias. Eu não sei porquê. Eu posso sugerir que talvez é porque essas 2 festas falam de coisas que o Senhor Jesus fez sozinho, e não haveria razão de convocá-los para repartir uma coisa que não podemos repartir. O Senhor morreu sozinho, o Senhor ressuscitou sozinho. Não sei se é isso, mas é uma sugestão. Mas a Bíblia chama também essas solenidades de convocações, e 4 vezes no capítulo ele usa a palavra festa, que indica um dia de alegria, de regozijo. Todas as solenidades não eram festas. O dia da expiação, por exemplo, era dia de angústia, mas algumas delas eram festas. E essas palavras também ajudam a pensar sobre o assunto. Além dessas 3 palavras, tem 3 preposições que são usadas no capítulo. E aqui eu falo só do ponto de vista do português. Eu não conheço o hebraico. Tem ferramentas hoje que me permitem saber o significado de uma palavra no hebraico e quantas vezes essa palavra ocorre no Velho Testamento. Mas a questão das preposições é bem mais complexa. E eu não vou me aventurar a falar sobre alguma coisa que eu não sei. Mas no português você vai encontrar as preposições, diferentes preposições. Lemos de algumas festas do Senhor. Ele é o autor, pertencem a Ele que estabeleceu. Lemos de algumas festas ao Senhor, eram feitas para Ele é o alvo daquilo. E lemos também de algumas coisas feitas perante o Senhor, o ambiente onde aquilo era efetuado. E é interessante tentar aplicar isso para as reuniões da igreja também, fazendo o que fazemos como sendo do Senhor, para o Senhor e perante o Senhor. Ele é o autor, Ele é o alvo, Ele deve ser o ambiente em que nós trabalhamos para servir. A palavra de Deus fala de 3, estudando o assunto, podemos pensar em 3 propósitos apresentados na Bíblia para essas festas. Elas tinham uma função histórica. Êxodo era para lembrar da saída, a Páscoa era para lembrar do Êxodo, tabernáculos era para lembrar que habitavam em tendas e assim por diante. Além desse caráter histórico, tinham uma função social. 3 vezes por ano, porque havia 3 festas agrupadas no começo, 3 no final e a festa de Pentecostes. 3 vezes no ano, o povo se reunia em Jerusalém. E isso é a oportunidade preciosa, como é esse ajuntamento aqui, de encontrarmos pessoas que vemos muito pouco e conhecer novos irmãos. As festas tinham esse caráter também. E tinham, o que eu pretendo tentar enfatizar esses dias, um caráter histórico também. Deus tinha o propósito de revelar para nós planos sobre o futuro, a maneira como Ele iria providenciar a redenção do povo de Israel. E seria bom pensar em 3 princípios aplicados a essas festas, pensando no que lemos em Êxodo. O Senhor disse que 3 vezes no ano todo homem tinha que subir para Israel. Era necessário a presença dele lá. Todos os varões, mais de 20 anos de idade. A presença era obrigatória. O Senhor diz 2 vezes, uma vez mesmo, outra em Deuteronômio 16: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Era necessário estar presente.
mas era necessário estar preparado também. E o Senhor dá uma promessa de proteção. Ninguém vai cobiçar a tua terra quando você for. O judeu poderia pensar nisso. Eu vou sair daqui, lá do norte de Dan, ir até Jerusalém, quem vai cuidar da minha terra? O Senhor diz, pode ir. Se você for para essa finalidade, ninguém vai cobiçar a tua terra. Seria bom se houvesse tempo para tentar aplicar isso para a nossa fidelidade nas reuniões da igreja. Estar presentes, chegar preparados, principalmente para os varões. É muito triste quando uma igreja se reúne e só 2 ou 3 dos irmãos estão prontos para tomar parte, quando há mais irmãos presentes. É necessário estar presente, é necessário estar preparado, e o Senhor promete proteger aquilo que nós precisamos abrir mão para poder estar ali. Tem outras coisas relacionadas às festas, mas eu vejo que como introdução, eu já falei bastante, e amanhã cedo, se o Senhor permitir, nós vamos entrar a considerar a primeira, possivelmente a segunda também dessas festas, tentando ver não todos os detalhes, mas tentando apreciar um pouco do resumo daquilo que Deus tem preparado. E o que eu queria que ficasse gravado para nós é: um Deus santo tirou um povo imundo da escravidão do Egito e diz: agora vocês estão livres, agora eu quero que vocês andem de modo digno, com as costas retas, com a cabeça erguida, não com orgulho, mas livres, não escravos do pecado. Deus salvou muitos de nós que estamos, a maioria de nós que estamos aqui hoje. Ele não nos salvou para nós continuarmos lá no Egito, que você sabe é a figura do mundo. Ele não nos salvou para que nós servíssemos a Mamon, como nosso irmão tem enfatizado. Ele nos salvou para que nós servíssemos a Ele. E mesmo que nós não entendamos todos os detalhes do plano de redenção dele, pensando no futuro, mesmo que não entendamos tudo sobre a nossa responsabilidade, nós sabemos se Ele tem em primeiro lugar na nossa vida ou não. Nós sabemos se Ele está sendo o Senhor da nossa vida ou não. E eu fiquei contente em ver que há bastante semelhança entre aquilo que estava no meu coração e aquilo que nosso irmão tem apresentado. Então que Deus ajude cada um de nós a pensar seriamente sobre essas coisas. Amém. Amém.